Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 14.2, Conteúdos, Aspectos Demográficos e Estrutura da População Brasileira, PEA e Distribuição de Renda no Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. Habilidades: identificar as características do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, comentar sobre os principais fatores no crescimento do Produto Interno Bruto Mundial. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui continuando as nossas aulas de geografia, já iniciamos a unidade 4, estamos estudando sobre a densidade demográfica, a população, como é que ocorre essa distribuição e, juntamente com o professor Jefferson, vocês verificaram a estrutura, né, através das pirâmides etárias. Então, vamos relembrar o que nós estudamos na nossa primeira aula, né, que verificamos aí a transição demográfica da população mundial, que a gente verifica que essa transição demográfica, ela começa principalmente quando ocorre essa mudança aí do campo para as cidades. Com essa transição demográfica que a gente também observa, as pessoas começam a sair do campo, começam a ir para as grandes cidades, começa a evolução, o aumento da quantidade de habitantes aí distribuídos pelo planeta, tá? Mas a gente verifica, né, que através dessa transição demográfica que ocorre, né, tem-se aí a estrutura etária, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento como o Brasil, né? Verificando a faixa etária, como é que está ocorrendo essa transição demográfica, sendo que antigamente se tinha mais crianças, né? Idosos era bem menor a quantidade, e tanto nos países desenvolvidos, né, que a gente verificou aí que ocorreu uma mudança brusca nessa quantidade de habitantes, assim também está ocorrendo nos países em desenvolvimento. E a transição demográfica brasileira ela vai estar semelhante, né, à estrutura etária dos países desenvolvidos. Então, a gente verifica que também o Brasil, né, vai apresentar essa transição demográfica brasileira, né, saindo também do campo para a cidade, essa quantidade de pessoas, né, com os filhos. A gente verifica aí em relação também, né, diminuindo a quantidade de crianças e aumentando a quantidade de idosos, tudo isso vem através dessa transição demográfica em que estamos vivendo atualmente, que futuramente aí podem ocorrer muitas mudanças. Além disso, vocês estudaram aí sobre a pirâmide etária, né, uma pirâmide que futuramente pode ser que não seja mais uma pirâmide, né? Porque está ocorrendo essas mudanças, essas transições demográficas, e a pirâmide etária, vocês estudaram e verificaram, que é dada através do quê? Né? Da idade das pessoas, dividido entre os homens e as mulheres, né? E a pirâmide etária, a gente verifica muito essa distribuição aí que vai ser diferente, né? Entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Por quê? Normalmente, antigamente, gente, essas pirâmides etárias, né, a base dela era bem maior, que era de crianças, e ia diminuindo de acordo com quando ia aumentando a idade das pessoas, né, a faixa etária. Tá? Então, a gente verifica que no meio, né, dessa pirâmide, a quantidade de pessoas já vai diminuindo, que já são os adultos, e quando chega no topo, né, a parte ali dos idosos acaba diminuindo bastante. Porém, a gente verificou aí que isso está ocorrendo, né, o inverso. A parte, principalmente dos países desenvolvidos, a parte da base já está diminuindo, está aumentando um pouco mais no meio, né, e no topo a gente verifica aí que está aumentando cada vez mais, que são os idosos. E a mesma coisa também ocorre em países em desenvolvimento, como o Brasil, verificamos aí a pirâmide etária brasileira com essas projeções, que futuramente vai estar semelhante aos dos países desenvolvidos, né, diminuindo na base. A gente verifica na parte intermediária dos adultos que está aumentando e aumentando cada vez mais no topo com os idosos, tá certo, gente? Relembrando que nós estudamos, né, no primeiro momento da nossa aula, vamos verificar também agora o nosso desafio do dia para iniciarmos a nossa segunda aula. Então, olha só, gente. Sabendo que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, reflita sobre a seguinte questão.
crescimento econômico, pode ser considerado sinônimo de desenvolvimento social? Quero que vocês comentem aí com os colegas de vocês, eu quero saber a opinião de vocês no momento da nossa interatividade final. Prestem atenção, reflitam e até daqui a pouco. Então, gente, a partir dessa reflexão que, se a gente for parar para pensar, é uma questão muito importante que a gente tem que prestar muito atenção. Né? Por quê? Gente, imaginem, nós vivemos aí em um país que é muito rico. E a gente observa isso através do quê? Em números. Né? A gente verifica através da economia o que é dado para a gente. Mas para onde é que está indo este dinheiro? Né? Será que realmente está vindo para a população brasileira? Então, a gente verifica, né, que, como nós iremos estudar, verificando como é que ocorre a distribuição da população mundial e do Brasil, a gente também tem que refletir como é que a população ela está vivendo, principalmente aqui do nosso país. Tá? Então, a gente verifica, né, que o Brasil está entre os 10 maiores em relação à economia, né, que é o dinheiro que está inserido aí no produto interno bruto do país. Porém, será se esse dinheiro está sendo distribuído realmente para a população brasileira? Vocês já pararam para pensar como é que a gente vive? Imaginem os Estados Unidos, né? Imaginem a França, imaginem a Alemanha. Gente, nesses países que são de primeiro mundo, né, que a gente ainda não usa mais esse termo, que são os países desenvolvidos, a gente observa que nesses países tudo funciona. Realmente, quando a gente observa em um filme, né, no cinema, a gente verifica em vários filmes, realmente, questões de uma ambulância chegar em 30 segundos no lugar que teve acidente, acontece, tá? Nesses países realmente acontece, porque tudo vai ser distribuído, tudo é feito de maneira correta. E aqui no nosso país, será se isso acontece? Será se, através desse dinheiro que se tem, não poderia ser realmente investido para a população? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Vocês que estão aí, né, na comunidade de vocês, como é que vocês vivem? Vocês verificam aí a prefeitura, o que ela faz, o que ela pode fazer para vocês? Vocês questionam? Porque vocês têm que questionar. Né? Então, a gente verifica que nesse mundo que a gente vive, muitas das vezes sabe que existe a logística, que não poderia ser desse jeito, poderia ser uma coisa bem melhor. Já poderíamos ter ferrovias, rodovias, não somente as hidrovias, mas termos vários recursos. Por quê? Né? Principalmente aqui no nosso estado, né? Sendo aí, nós não estamos distantes, nós estamos próximo à linha do Equador, né? Distante é que vai estar lá para o sul, né? Lá para os trópicos de Câncer, de Capricórnio, nós estamos literalmente no meio, né? No meio do planeta, na linha do Equador. Então, por que será que muitas das vezes o desenvolvimento não chega até o nosso estado? Então, esse questionamento que vocês têm que começar a verificar, a refletir, a criticar, não aceitar tudo que é colocado para vocês. Até mesmo minha opinião que eu posso estar dando agora. Vocês podem não estar de acordo comigo, ou podem estar, mas o importante é vocês verificarem o meio que vocês vivem. Né? Então, tudo isso vai estar relacionado na nossa aula de hoje. Né? Por quê? Quando a gente verifica no nosso estado, né, que vai ter em torno de 3 milhões de habitantes, se a gente for comparar com São Paulo, capital, somente capital, que são 13 milhões de habitantes, né, como é que a gente verifica a distribuição da população aqui no nosso país? E a população mundial, como que ela vai estar distribuída? Nós já verificamos que o nosso país tem a 5ª maior população mundial, né? Através da distribuição aí do extensão territorial, que também vai ser a 5ª maior. Então, a gente vai observar agora no mapa, verificando quais são os países, né, que têm a maior distribuição mundial. Quanto mais escuro, gente, for a região, maior a quantidade de habitantes, tá? Vamos relembrar, né? Quais são os países que a gente observa muito aqui na área, né, da Ásia? Gente, essa área tem muita gente, tá? Principalmente na China e na Índia, verificamos, né? Em questão do Japão, tá bem vermelho também, mas por quê? Lembrem lá da densidade demográfica,
né? Vai ter em torno aí de 127 milhões de habitantes, sendo que, como o território é bem pequeno, né, um país insular, um país ilha, a gente observa que a população está bem inchadinha, né, bem concentrada ali nessa ilha, né, que acaba se tornando uma extensão bem pequena. A gente verifica também aqui na região da África, né, no Egito, em Cairo, ali próximo do Rio Nilo, tá? Também aqui na parte da Europa, vários países europeus, principalmente a Europa Ocidental, a gente verifica grande quantidade de habitantes. Aqui na Rússia, né, próximo à capital, Moscou, então a gente verifica que existem áreas que são bastante habitadas, porém outras que vai ter em menor quantidade. Aqui no Brasil, a gente observa na região do Sudeste, também no Nordeste, tá? Grande quantidade. Parte dos Estados Unidos, principalmente na parte central e leste, a gente observa grande quantidade de habitantes, né? Aqui na Indonésia, verificamos também a grande quantidade de habitantes que se tem, porém, existem outras áreas em que a quantidade é bem menor, né? Região aqui da Rússia siberiana, né? Porque o gelo, a neve, o frio, a Groenlândia já vai ser bem menor. Essa parte aqui do deserto do Saara já vai ser bem menor. Se a gente for pegar a Austrália, gente, que é este país também que é uma ilha, né? Um país insular, porém bem maior, uma das maiores ilhas, tá? A gente vai verificar que vai existir um grande vazio demográfico na Austrália, por quê? Por causa já do deserto, né? Então, a gente verifica que vai existir áreas que fenômenos naturais vão interferir e outras não. Então, normalmente, quando os habitantes eles começaram a se estabelecer no planeta, eles buscavam lugares em que ajudassem a se desenvolver, principalmente próximo a rios. Tá? Então, os rios foram as áreas, né, que se teve aí as primeiras civilizações mundiais. E também buscavam áreas que não se tinha muitas montanhas para fazer a sua atividade de agricultura, atividade pecuária. Áreas muito frias ou áreas muito quentes também, a gente verifica que a quantidade de habitantes é bem menor. Então, tudo isso acaba, né, refletindo nessa distribuição da população mundial, que a gente verificou que está em torno de 7 bilhões de habitantes. Porém, essa quantidade de habitantes, a gente verifica, por exemplo, só em 2 países, como a China e a Índia, vai ter em torno aí de 2 bilhões e 500 milhões de habitantes, né? Então, a gente observa que existem áreas muito populosas, muito povoadas, porém outras com grandes vazios demográficos que verificamos aí nas nossas aulas de ontem, tá certo? Então, olha só, a distribuição desigual da população, ela vai ocorrer, principalmente já inicia-se com as civilizações milenares, tá? A gente verifica, por exemplo, nessas civilizações milenares, existia-se o quê? Grandes focos de povoamento no leste e sul da Ásia, que a gente verificou no mapa, né? Como a parte ali da China, do Japão, da Índia, tá? Então, ali, com essas civilizações milenares, que são civilizações muito antigas, isso acabou ajudando, né, a aumentar a quantidade de habitantes dessa região. Então, por isso que acaba tendo grandes focos, né, de povoamento aí no leste e sul da Ásia. Mas também, com o passar do tempo, a população ela foi se distribuindo e vai existir também as regiões desenvolvidas e industrializadas, né, onde se inicia aí o processo de industrialização, que acabou chamando muito a atenção das pessoas que acabaram migrando para essas áreas que hoje a gente conhece, que são os países europeus, né, os Estados Unidos da América e o Japão. Então, nessas áreas, a quantidade de habitantes ela vai ser bem maior, tá certo? Primeiro, né, nessa região aí da China, da Índia, da Indonésia, por ser civilizações milenares, milhões de anos ali já existindo, se desenvolvendo, e já na parte, né, da Europa, do Japão e a parte dos Estados Unidos, a gente observa que já vai se desenvolver e chamar muita atenção por causa do seu desenvolvimento industrial e econômico. Mas também vão existir as áreas, né, com vazios demográficos. Então, é aí que a gente observa o quê? A distribuição desigual da população. Áreas muito frias, áreas muito quentes e as áreas
regiões menos desenvolvidas, principalmente ali no continente africano. Tá? Então, a gente observa, né, que as regiões menos desenvolvidas vão estar principalmente em áreas que tiveram já certos conflitos, como Uganda, no continente africano, a Nigéria, né, também na África, Bangladesh, já na parte da Ásia, Paquistão também na Ásia e o Vietnã também. São áreas aí com regiões menos desenvolvidas, porém, eles estão tentando se restabelecer, existe uma estrutura, existem recursos naturais em que eles podem se desenvolver cada vez mais e é o que eles estão buscando fazer. Mas, além de ter, né, essas áreas aí, existe a questão também aí da parte natural, tá? Então, olha só, na parte natural, a gente vai verificar aí, né, regiões polares e regiões desérticas, né, vão ser as menos povoadas, gente, isso é óbvio, a pessoa ela não vai ficar ali habitando, né, tentando encontrar, sabe que não tem, é muito difícil ter água, por exemplo, nos desertos, é muito difícil chover, não vai ficar esperando um milagre ali, né, vou ficar aqui esperando Deus me passar uma água aqui que não vai ter, é difícil, 10 anos, 20 anos sem chover, então essas regiões desérticas, né? A região polar também ela é uma área desértica, mesmo sendo fria, então são áreas realmente menos povoadas, por quê? Por causa de interferências climáticas, tá? Então acaba fazendo com que as pessoas elas não habitem essas áreas aí rotineiramente, ok? Além de verificar sobre a distribuição desigual da população, também vamos estudar sobre o crescimento demográfico, só relembrando aí o que nós já estudamos, né? O crescimento demográfico, ele vai ser dado através de 2 processos. E quais são esses processos que nós verificamos? Né? A parte do saldo da taxa de natalidade, isso vocês já teriam que saber, que nós estudamos sobre os conceitos demográficos, né? Então, o crescimento demográfico, o crescimento vegetativo, vai vir através da taxa de natalidade, que é a quantidade de habitantes que está se nascendo, e com a taxa de mortalidade, que são as pessoas que estão morrendo, isso ocorre, né, de minuto em minuto, segundo em segundo, que nos dá o quê? O crescimento vegetativo. Mas, além de nós termos esse crescimento vegetativo, também teremos o processo de imigração e emigração. Pessoas saindo do seu país indo para outros, pessoas saindo do seu estado indo para outros estados, pessoas saindo de sua cidade para ir para outras cidades, né? E o processo de imigração também. Então, a gente observa que o ser humano ele não para, né? Se ele precisa realmente sair de uma área, lógico, ele não vai sair muitas das vezes porque ele quer, lógico, existem pessoas que querem por opção, mas infelizmente existem outras que são obrigadas a sair por estar fugindo de uma guerra, por estar fugindo de conflitos no seu país, guerras civis, principalmente guerras com esses conflitos que acabam surgindo, as pessoas elas não vão conseguir habitar naquela área. Infelizmente, tem que sair do seu lar para ir em busca, né, de outras áreas em que possam viver adequadamente. Então, a gente verifica que isso vai fazer que algumas áreas elas se tornem, né, com esse vazio demográfico e as outras acabam inchando com a quantidade de habitantes que acaba recebendo essa população. Né? Então, a gente observa tudo isso que vem através desse crescimento demográfico em uma determinada área. Por exemplo, nós já tivemos, infelizmente, o problema natural, né? Lá no Haiti, com o problema do terremoto, do tsunami, e as pessoas, né, tiveram que sair, os haitianos, por ser um país que é considerado não desenvolvido, as pessoas elas começaram a sair de lá, porque não estavam encontrando meios para se desenvolver novamente. A gente verificou a situação aqui no nosso país, vários haitianos vieram para cá, muitos continuam ainda aqui, né? Já tem a sua expectativa de vida, já tem o seu modo de viver aqui, acaba se adaptando ao modo de vida, além de eles terem a vida deles normalmente, né? E agora também nós estamos com a situação dos venezuelanos, né? Os vizinhos aqui vindo também para o Brasil, vindo para os países aqui da América do Sul, fugindo dos conflitos que estão ocorrendo. Então, tudo isso acaba interferindo nesse crescimento demográfico. Né? Que isso, gente, vai ser dado principalmente por questões econômicas.
né? Mas quais são as questões econômicas que a gente pode observar? Através dos setores econômicos e onde a população ela pode trabalhar, porque a população ela não vai sair de qualquer forma, né? Ela tem que verificar o que ela pode fazer. Então, os setores econômicos que nós temos vai ser o setor primário, secundário e terciário. E a população, dependendo com que ela trabalhe, né, vai estar escolhendo. O setor primário pode trabalhar com a agricultura, com o garimpo, com a pesca artesanal. Já os setores secundários, a gente observa o processo de indústria, a construção civil. Então, dependendo, né, da pessoa, ela vai verificar o que ela vai estar qualificada a realizar e tentar ter um emprego nesses setores, tanto no setor primário, já pega parte muito do campo, o setor secundário, processo de industrialização e construção civil, e também os setores terciários, que já pega grande parte da população mundial, né, com o comércio, com serviços e também com a administração pública. Então, dependendo aí do que é a população, né, o que as pessoas elas decidirem, elas podem seguir para esses setores econômicos. E quando a gente fala, né, em relação aí às atividades econômicas, aos setores econômicos e acrescenta a população, as pessoas que estão trabalhando são as pessoas que são conhecidas como a população economicamente ativa, que é a PEA, tá? Então, a população economicamente ativa vai estar relacionado, né, ao quê? A economia e a população, tá? Então, olha só, a gente verificou, né? A gente verificou aí os setores primários, secundários e terciários, dependendo do que a população escolher trabalhar, ela vai estar inserida no mercado de trabalho, então vai fazer parte da população economicamente ativa. Então, olha só, na PEA, gente, a gente vai verificar essa outra tabela, né, que a gente observa aí os países, vamos verificar, por exemplo, o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Arábia Saudita, o Brasil, Filipinas, China, Índia, Uganda, vários países aí distribuídos pelo planeta, e a gente observa essa população economicamente ativa. Por exemplo, olha só, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, são países considerados bastante desenvolvidos, tá? E a população economicamente ativa total desses países, a gente observa aqui no Reino Unido, por exemplo, né, a gente pode observar que a agropecuária, né, ela vai ter uma porcentagem aqui bem pequena, né, atividade de agricultura e pecuária. Se a gente for relacionar com a indústria, já aumenta um pouco mais, 18,2%. Em serviços, gente, né, o setor terciário, a gente vai verificar, né, que no setor terciário, por exemplo, vai ter 80,4% da população. Então, a maior parte das pessoas que vivem no Reino Unido vai estar aí na parte de serviços. Vamos agora para os Estados Unidos. Isso é dado, gente, através da quantidade de habitantes que se tem nesses países, tá? A gente tem que saber a quantidade aí, por exemplo, de pessoas que habitam o Reino Unido, né? E a população economicamente ativa está em torno de 31,7%, tá? Já os Estados Unidos vai ter em torno aí de 153,6, né? Milhões de habitantes fazendo parte da população economicamente ativa. Na agropecuária, a gente vai verificar que somente 0,7 estadunidenses trabalham com a agropecuária, né? Enquanto na indústria, os Estados Unidos, a população vai ser em torno de 20,3%. E olha só, na de serviços, 79%. Então, acaba aumentando também muito na de serviços. A Alemanha, população economicamente ativa em torno de 43.600.000 habitantes, somente 1,6 vão trabalhar no campo, né, por cento desses 43,6. A indústria, 24,6. Também a de serviços acaba ganhando, né? Japão, a gente verifica que também a de serviços vai ser a maior. Na Arábia Saudita, também a de serviços vai ser maior, 71,9. No Brasil, a população economicamente ativa, gente, vai ser em torno de 104 milhões de habitantes, né? Aqui no Brasil, 104
milhões de brasileiros, na agropecuária a gente vai verificar que a quantidade ela é maior, com 20%, do que a de indústria, que somente vai ter 14%. E a maior também aqui no Brasil vai ser a de serviços, com 66%, tá? Então, a gente observa aí que vários países também, como a Filipinas, serviços também vai ser maior, 52%, né? Mas observem agora, vamos verificar aqui a China, ok? A China, gente, a gente vai verificar, né, que a população economicamente ativa, lembrando que quantos habitantes se tem ali na China, né? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A população economicamente ativa é em torno de 795 milhões, tá? 5 habitantes, tá? Mas olha só, a maior parte desses países que a gente acabou de ver, a maior vai estar onde? Aqui nessa área, né, de serviços. Mas na China, gente, a maior quantidade vai estar onde? No campo. 36,7% da população, seguido assim, né, de serviços, na parte aí com 34,6% e na de indústrias com 28,7%. Se a gente for verificar, está meio que equilibrado, né, mas a quantidade ainda está na agropecuária. Vamos observar outro país com uma grande quantidade de habitantes, que vai ser a Índia, gente. A Índia, né, vai ter aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A população economicamente ativa está em torno de 487, sendo que na agropecuária a gente verifica o grande índice de pessoas trabalhando na agropecuária, 52%, seguido também de serviços, 34%, e na indústria, bem pequeno, 14%, tá? Mas, se a gente for comparar a quantidade de habitantes, é muita gente, né? E, por último, eu te pegou o exemplo aqui de Uganda, na África. Somente 16 milhões de habitantes vão fazer parte da população economicamente ativa da Uganda. E a maior parte vai trabalhar onde? No campo, 82% da população. Imaginem, 82%, quase 100% da população trabalhando no campo, na agropecuária, seguido somente de 13% de serviços e somente 5% de indústria. Então, o que isso significa? É que a quantidade de indústria, por exemplo, na Uganda, ela vai ser bem menor do que nesses países todos que a gente verificou, enquanto a agropecuária ela vai ser bem maior do que a gente observou nesses outros países, mas sempre a gente tem que intercalar com a quantidade de habitantes, verificando assim como é que ocorre essa distribuição das pessoas, com o que elas trabalham mais, que acaba somando aí com a população economicamente ativa. Nós vamos ver um vídeo agora em que a gente vai observar que 40%, né, da população brasileira, que faz parte da população economicamente ativa, aqui no Brasil ela vai estar endividada, né? Por quê? Por que será que isso deve acontecer? Então, a gente verifica que muitas das vezes de não ter uma parte de educação financeira quando a gente está estudando e a gente acaba aí entrando no vermelho, né? Então, a gente vai verificar esse vídeo e a gente já retorna verificando essa relação da população economicamente ativa com a economia. Não é toda hora que surge a oportunidade de reorganizar a vida financeira, não. E quando ela aparece, olha só. Aqui no Rio de Janeiro, a fila está dando voltas. Todo mundo aqui, pelos mais variados motivos, entrou numa espiral de dívidas. Quanto era a dívida? 4 mil e pouco. Foi para 15 mil, uns quebrados. Em quanto tempo? Tem uns 6 meses. A dívida era de 100 e pouco, mais ou menos. E aí, agora tá quanto? Tá 700 e pouco. R$300 para 3 mil. E isso não é um ano e pouco. Pedro, o que você veio renegociar aí hoje? Eu renegociar meu cartão de crédito. É mole, né? Dei mole. Dei mole porque tinha outras coisas para pagar e fui deixando até chegar a hora de ter que correr atrás de prejuízo. Ficar com o nome sujo é ruim, é constrangedor? Como é que é isso? É constrangedor. É chato você comprar alguma coisa e chegar lá, não foi autorizado e tal. Somente quando você vai, uma coisa assim de necessidade que você tem e você precisa mesmo, e chega na hora, não é aprovado. Ninguém gosta de ficar com dívida, entendeu? Pessoa com dívida, com nome sujo, como é que a gente consegue comprar alguma coisa? Não tem como, entendeu? Então hoje a gente vai tentar um novo acordo para ver se a gente finaliza. Como você falou, você queria até comprar um celular, não pôde.
Constrange um pouco isso? Tô com o nome sujo. Porque você só fica na loja pra olhar. Eu não vendo nem... teu CPF. Eu não, moço. Pelo amor de Deus, agora eu não posso dar nem do meu CPF. Entendeu? Vou lá, olho, pronto e vou embora. Não tem como comprar, não tem como. Então, assim, a oportunidade de poder renegociar é legal para a gente ter uma consciência melhor em relação à compra, poder investir no momento certo, na hora certa, para não causar transtorno para a gente, né, no futuro. Então, meu lema agora é esse. Eu quero, mas eu não posso. Então, gente, a gente verifica a situação da maioria dos brasileiros, né? Que muita gente aí pode estar endividada, né? Então, a gente verifica aí que essa situação, né, da população economicamente ativa, muitas das vezes pessoas acabam perdendo emprego, infelizmente, por problemas sociais que acabam surgindo. Então, muitas das vezes as pessoas, elas, infelizmente, né, por não ter um emprego, não conseguir pagar a conta, aí vai ficando inadimplente. Então, a gente verifica que os setores econômicos, né, que tentam ajudar no desenvolvimento de um país, mas que muitas das vezes esse desenvolvimento, como o Brasil, que está entre os 10 maiores em relação à economia, não chega à população, aí é um problema, né? Então, a gente verifica que através da distribuição de renda, a gente vai observar que, infelizmente, nos países emergentes, como México, Argentina, África do Sul, Colômbia, Brasil, a maioria da distribuição de renda, ela vai ser feita de forma desigual. Isso é muito óbvio que a gente observa, né? É só a gente verificar no meio que a gente vive, tá? Mas já em países desenvolvidos, né, como a Nova Zelândia, a Austrália, o Japão e o Canadá, a gente observa que nesses países, né, a distribuição de renda ela é de uma forma mais igualitária, tá? Então, realmente, a gente verifica, né, que países mais desenvolvidos, as pessoas elas vivem bem, já nos países emergentes como o Brasil, a gente verifica essa forma desigual de distribuição de renda, né, onde muitas pessoas têm pouco dinheiro e poucas pessoas têm muito dinheiro, tá? Então, a gente vai observar que isso tudo, né, vem através de fatores de concentração de renda, que vai ser dado principalmente pela inflação com o sistema tributário. Gente, nós temos 2 tipos de impostos, tá? O imposto indireto e o imposto direto, tá? O imposto direto é o que a Receita Federal faz a gente pagar todo ano, né? Dependendo aí do seu salário, quanto você recebe por ano. E dependendo, né, dessa base que é dada, você pode ter que pagar o próximo ano aí um determinado valor para a Receita Federal. E se não pagar, aí está difícil, você não vive mais no nosso país, tá? Então, o imposto direto, ele recai sobre a renda ou a propriedade do cidadão, e já o imposto indireto, eu não sei se vocês têm o costume de pedir uma nota fiscal, mas deveriam ter, tá? O imposto indireto é um imposto que tem em tudo que a gente compra. Todos os produtos, eles vão ter um imposto indireto incluído, tá? No preço de mercadorias e serviço à população. Por exemplo, um dia desse eu fui colocar R$100 de gasolina, sendo que nesses R$100 de gasolina, R$60 era só de imposto, né? Mas para onde é que está indo esse imposto? Vai lá para o governo. O governo ele vai ter que fazer alguma coisa, que seria para a população. Mas será que esse dinheiro vai para a população? Isso que vocês têm que refletir, têm que verificar. Pede nota fiscal, né? Porque também se não pede nota fiscal, aquela loja ela não vai pagar ali para a prefeitura, não vai pagar para o Estado. Então, existe toda uma relação aí com esse sistema tributário. Mas a gente vai verificar um gráfico agora também em que mostra para a gente o rendimento nacional, que é a disparidade entre os ricos e entre os pobres no ano de 2013. Olha só, gente. A gente verifica que na parte aí laranja, né, as pessoas, os 50% mais pobres, né, acabam aumentando em 16%, tá? E os mais ricos ficaram 10% mais ricos, aí em 42%, que está em verde. E o grupo intermediário está semelhante à parte da população rica, né, em torno aí
da categoria intermediária está em 42%. Então, a gente observa, né, essas diferenças aí, essa disparidade entre os ricos e os pobres, né, os ricos vai estar em torno de 42%. Se a gente somar a parte intermediária com a pobre, né, já fica aí na parte de 58%, que acaba aumentando cada vez mais. Então, a gente observa muito esse rendimento nacional. E a população brasileira, infelizmente, né, tem aí a população que está abaixo da linha da pobreza extrema. Imaginem, gente, você viver aí provavelmente com menos de R$5 por dia. Imaginem o que é viver com R$5 por dia. É a linha de pobreza extrema, infelizmente, que muitas pessoas passam por isso, tá? Aqui no nosso país. A gente observa que em 1981 era 17%, já no ano de 1990 aumentou para 19% da população na linha de pobreza extrema. No ano de 2001, caiu para 15%. Em 2010, né, foi para 8,5%. No ano de 2013, estávamos em 5,5%. Vamos ver futuramente como é que vai estar aí essa linha de pobreza. Aí vai ter que estar aguardando os próximos estudos, né, para a gente verificar e comparar, né? Então, vocês também têm que estar em alerta a isso. Mas tudo isso, gente, vem através do quê? Né? Do dinheiro, da economia, do produto interno bruto que pode existir. Né? Mas o que é o produto interno bruto? Né? A gente observa aí que vai ser a soma das atividades econômicas, que pega o setor primário, que já verificamos, o setor secundário e o setor terciário. Né? A gente verifica aí. Os países, por exemplo, como os Estados Unidos, China, Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Índia, a Itália, olha aí o Brasil, gente. E o Canadá são os países que têm as melhores economias do mundo, têm os melhores produtos internos brutos, que é o dinheiro, tá? Que são as atividades econômicas. Eu estou colocando aí 2 países, porque daqui a pouco a gente vai verificar e comparar com o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que é a Austrália, que está em 13º em relação à sua economia, e a Noruega, que está em 28º em relação à sua economia. O Brasil está entre os 10, está em 9º, tá? Mas como é que a gente observa o crescimento do produto interno bruto mundial? Ele é dado através das novas tecnologias que estão ligadas à produção da agricultura, né, às indústrias e também às atividades terciárias, né? Vão ser os setores econômicos, setor primário, secundário e terciário, verificando como é que está ocorrendo este desenvolvimento. Mas, né, como a gente verificou no início da aula, produto interno bruto, economia, tá? Mas o que vai ser mais importante para o ser humano? Vai ser o modo de viver, tá? Que é dado através do Índice de Desenvolvimento Humano, que é a sigla que mais importa para a gente, o IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, gente, nos dá o quê? A economia, a saúde e a educação. Para se medir o Índice de Desenvolvimento Humano, existe uma escala de 0 a 1, tá? A gente vai agora observar a Noruega e a Austrália, como eu falei para vocês, a gente vai verificar o Brasil, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, gente, é para verificar como as pessoas elas vivem, se elas vivem bem ou não, se tem uma economia adequada, uma saúde adequada, uma educação adequada. O melhor seria chegar até 1, tá? Olha só, a Noruega, qual é o Índice de Desenvolvimento Humano? 0,953, quase 1. É o país perfeito para se viver, tá? A economia, a saúde, a educação não tem do que se reclamar, tá? Seguido da Suíça com 0,944 e a Austrália com 0,939. Nenhum país ainda chegou a 1, mas quem sabe futuramente. Mas observem agora o Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, gente, é de 0,759, está em 79º, se a gente for comparar com esses países que não estão entre os 10 primeiros, as 10 primeiras economias do mundo. Então, infelizmente, a gente observa essa diferença, né? Tem a melhor economia, porém a população não vive bem. O desenvolvimento humano está lá para baixo, né? Então, a gente tem que reverter essa situação. Vamos ver um vídeo agora que mostra um pouco mais essa relação do Índice de Desenvolvimento Humano no nosso país. Por causa da crise econômica, o Brasil não conseguiu avançar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Pela primeira vez desde 2004, o país estacionou na posição 79, enquanto outros 159 países melhoraram.
Na América do Sul, o Brasil ficou atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e da Venezuela. O IDH é o Índice das Nações Unidas que mede a qualidade de vida nos países e leva em conta dados sobre saúde, escolaridade e renda. O último estudo aponta que cerca de 4 milhões de pessoas voltaram a ser pobres. Os representantes da ONU não acreditam que a qualidade de vida no Brasil vá melhorar muito no curto prazo e dizem que é preciso cuidado para que as reformas em curso não ampliem a desigualdade. São importantes para a estabilidade macroeconômica do país e precisam ser reformas justas para todos. Então, gente, eis o nosso questionamento. É melhor ter o melhor PIB ou o melhor IDH? Eis esse questionamento para vocês. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Desejamos a vocês um ótimo final de semana e até segunda-feira. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, professora Ludmila, e até segunda-feira.